Oi, queridos, voltei. Vão entrando. Vamos ver se agora vai, se não trava tanto. Oi, Aline, querida, de novo. Tá melhor agora? Eu desliguei e liguei, né, pra ver se vai. Não sei, parece que a internet aqui em casa tá tudo bem, mas nunca se sabe, né? Vão me falando. Eu ia esperar todo mundo voltar, tinha algumas pessoas, né, então, pra não ninguém perder. O sítio tem dessas, não adianta. Ah, que ótimo, tá melhorando então, né? Eita. Ai, tá travando de novo? Meu Deus. Ô, Jesus. Cris, tá melhor aí? Me fala se tá pegando. Me fala, Cris, querida, se tá bom. Ótimo, então vamos lá. Porque já faz 15 minutos que a gente tá tentando. Ah, ótimo, ótimo. Então vamos lá. Bom, não dá pra falar de índigo planta, não dá pra falar de tingimento azul sem falar do molusco roxo. Meu marido entrou aqui e acabou de me falar que na verdade é melhor falar molusco, não marisco. Ele é biólogo, então ele sabe. Então, molusco roxo. Apesar de ser um animal, o pigmento, o índigo é o pigmento básico de ambos, né? Então, o que acontece? O índigo é a composição básica de ambos. Então, o que acontece? Tanto o molusco quanto o índigo planta, isso várias espécies, tá? Quando eu falo índigo planta é só para diferenciar do animal. O índigo é a composição básica de ambos e os dois só se diferem por 1 ou 2 átomos de bromo. E aí começa a história legal. Por conta dessa característica, né, que é a única coisa que diferencia os achados têxteis na hora de fazer a análise, esses átomos de bromo, 1 ou 2, quando encontram tecidos, já houve confusão por causa disso. Porque o que acontece? Às vezes o achado ele pode ter sido enxaguado em água do mar, né? E aí foi feito com índigo planta, mas foi enxaguado com água do mar, e aí há essa confusão, tá? Ou enterrado em solo salino, tá? Então tem essa questão, deixa eu ver. Além disso, tem uma outra coisa também, que eu não posso esquecer de falar, por isso que dá essa confusão. O índigo planta, todas as plantas índigo, elas podem oferecer, não só azul, elas podem oferecer tons arroxeados, porque além do precursor químico do azul, as plantas índigo, ela também tem a indirubina, que é por isso que dá pra fazer tons meio de rosa, até um roxo, e aí você tem essa confusão na hora de saber se era molusco ou se era planta índigo, tá? Então, quem que usava isso? E aí, esse roxo do molusco, né, mais falando do roxo do que do azul, esse roxo, ele era também conhecido como roxo real. Por quê? Porque era só pra uma classe meio pequena, assim, só pra poucos. Então, quem que eram esses poucos, tá? Eles eram os fenícios, os romanos ou os bizantinos, tá? Então, eles eram conhecidos como... Isso aí é conhecido como o roxo imperial, royal, real ou de Tira, que é por conta da região, tá? Tiro que produziu o melhor corante do molusco. Então, a gente tá falando de que lugar? A gente tá falando basicamente do Mediterrâneo, tá? E aí, até tem um vídeo muito legal no YouTube, depois vai estar no slide pra vocês vão baixar e vocês vão conseguir ver, que tem um químico, que eu não vou lembrar o nome dele, ele demonstra, pegando o molusco, tirando o pigmento, né, a secreção, né, para fazer o tingimento. Dá uma dosinha, porque quebra o bichinho, depois arranca um pedacinho dele, dá uma dó. Mas dá pra ver, tá? Vai estar no slide. Então, o que mais acontecia, né? Por que então era chamado de roxo real? Por que era para poucos?
Então, quando a gente pensa algo que era só para uma classe abastada, né, para quem tinha dinheiro, vamos dizer assim, de forma mais simples, normalmente a gente está dizendo por conta de, às vezes, um negócio, o tingimento, no caso, tinha um grau de dificuldade. Qual que era, então, esse grau de dificuldade do molusco? Para fazer 1 grama de pigmento desses bichinhos, precisava de 10.000 bichinhos, tá? Então, e como que se fazia, então? Era extrair das minúsculas glândulas hipobranquiais uma secreção fotossensível, que é a mesma questão do índigo mesmo, né? Planta, que por conta da oxidação revela o azul. No caso aqui vai revelar um tom de roxo, tá? Então, eles também, essa cor, ela se tornou a marca registrada, então, dos fenícios, e teve o seu apogeu como símbolo, então, de status, de riqueza, de poder e tudo mais, durante o Império Romano e Bizantino. E aí, com a queda de Constantinopla em 1453, isso praticamente, assim, vamos dizer, quase acabou, tá? Então, aí no slide vai ter um link do vídeo, aí vocês vão ver como que se faz isso, eles quebram um bichinho, um pedacinho do bichinho assim, aí pega com bisturi, corta pra tirar essa secreção, e aí põe eles colocam no papel e mostra, tá? O vídeo é super assim, que nem os meus vídeos, assim, não são bem editados, não é bem editado, mas ele é bem legal pra vocês terem uma ideia como se faz isso, tá? Até aqui, alguma dúvida? Vão me falando, aí senão eu posso passar por outro slide. Alguma dúvida, meninas? Me falem. Se vocês alguma parte se perdeu, ou eu falei alguma coisa que vocês não entenderam. O som tá bom? Tá travando? Não tá travando? Aí lá vem as minhas atrapalhadas. Me falem. Ficou alguma dúvida? Perdi o nome do vídeo. Eu também não sei, tá no slide ou no YouTube. Eu mando pra vocês, deixa eu ver. Deixa eu ver se dá pra ter um nome fácil de procurar aqui. E aí eu aviso vocês, espera aí. Eu não me lembro o nome. Minhas 1000 abas abertas. Já falo. Hold Hoffman, que é o nome do químico. Extração de tingimento de murex trunculus, é o nome, tá? Em inglês. Mas tá o link no PDF, aí vocês vão ver certinho, no slide certinho, pra vocês não esquecerem, tá? Vai estar lá no site pra vocês baixarem. Tá. Então, eu vou seguir. Então, quais são as famílias que fazem esse... as famílias, no caso, as famílias no nome científico dos bichinhos, tá? Quais são essas famílias que tem esses moluscos que dá pra fazer? Ah, dá, Cris! Vocês estão ouvindo o passarinho? Eu tô ouvindo até o passarinho aqui. Então, quais são as famílias que oferecem esses bichinhos pra fazer tingimento, tá? São eu conheço, na verdade, 3 espécies que oferecem, tá? Esse pigmento, tá? E aí, vai estar tudo no slide pra você, esses nomes maravilhosos, que eu não vou nem pronunciar, que eu não sei se tá certo, mas são 3 espécies, tá? Que oferecem esse pigmento, que eu conheço, que oferece esse pigmento. E aí vocês vão ver no slide bonitinho, tá? Até aqui tudo bem? Tá travando, não tá travando? Me avisem. Fala, meninas e meninos, tá tudo bem? Não tá mais travando, né? Só pra eu poder passar pra Israel e Palestina. Tá.
Bom, então a gente agora vai falar de Israel e Palestina. Então a gente está na Antiguidade e Idade Média na Ásia, tá? Então eu tô separando por regiões, assim, com os dados que eu tenho, para ficar um pouco mais fácil de entender. Agora, eu vou começar a falar de alguns dados, de alguns lugares que tem registros sobre o índigo. Um deles é o Talmud. O que é o Talmud, então? Eu vou ler para vocês uma definição do que é isso, o que é esse livro, o que é esse registro, tá? Tirado da revista Morachá, que é uma revista judaica, tá? Porque como não é o meu, vamos dizer assim, o meu lugar de fala, eu não tenho, né, referência, ninguém na minha família é judeu, então eu fui tentar um pouco pesquisar para explicar. Então, se alguém tá assistindo de origem judaica, então, e eu estiver falando alguma coisa que não tá certinho, vocês me avisam, tá? Então, a definição, segundo essa revista judaica Morachá, a sua definição formal é a de ser a compilação da lei oral que foi transmitida por Deus a Moisés, no Monte Sinai, tendo sido estudada e dissecada através dos séculos pelos sábios que viviam em Israel e na Babilônia, até o início da Idade Média. O Talmud tem 2 componentes principais. A Mishnah é um livro sobre a lei judaica escrito... É um livro sobre a lei judaica escrito em hebraico, e a Guemará, comentário e elucidação do primeiro, escrita no jargão hebraico-aramaico. O Talmud define e dá forma ao judaísmo, alicerçando todas as leis e rituais judaicos, enquanto Chumash, eu não sei se é assim se pronuncia, o Pentateuco ou os 5 livros de Moisés, apenas alude aos mandamentos. O Talmud os explica, discute e esclarece. Não fosse este, não entenderíamos e muito menos cumpriríamos a maioria das leis e tradições da Torá, e o judaísmo não existiria. Historicamente, os judeus que individualmente ou em grupo negaram sua validade acabaram por se assimilar ou desaparecer. E como outras religiões adotaram o texto da Torá escrita, mesmo a tendo traduzido de forma errada, adicionando ou removendo partes da mesma e a interpretando de forma proibida pelo judaísmo, é o Talmud o verdadeiro divisor de águas, o texto sagrado que se diferencia os judeus das outras nações do mundo. Então, o que é isso? Só para a gente entender a importância desse livro, né, desse registro, que não que para mim, né, é um pouco mais complicado falar, até porque não é uma cultura que eu tenho propriedade, né, mas é um livro que tem registro de índigo, tá? Então, o que acontece? O que tem, então, nesse livro de tão importante? Até acho que eu fiz um post ontem sobre isso no Instagram, não sei se todo mundo leu, mas eu acabei de contar para vocês do molusco roxo, que dá o roxo real, que era o roxo para poucos fenícios bizantinos, né? E aí, nesse livro judeu, tem um registro do primeiro roxo falso. Por que falso? Porque não era o roxo do molusco. Esse roxo era feito misturando cores naturais, misturando 2 plantas, que na verdade é o índigo e a madder, né? O madder, que é a rubia tintória. Então, quando a gente mistura essas 2 plantas, a gente consegue roxo também, tá? Só que nesse momento era conhecido como roxo falso, porque não era o roxo do molusco, tá? E, além disso, também tem registro de índigo mais outros pigmentos para fazer verde e preto, tá? Então, não são para fazer roxo, mas para fazer outras cores, tá? Nesse momento, tá? A gente está falando de índigo mais ou menos em linho, datado de 2000 anos antes de Cristo, tá? E outro lugar muito importante para registro de índigo é um sítio arqueológico que fica na Síria. Opa, peraí, fiz uma besteira aqui. Que é chamado de Kuntlet Ajurud. Eu não sei se é assim que pronuncia, tá? Esses nomes maravilhosos. Mas é um lugar
que fica no nordeste do Monte Sinai. Então, só para vocês imaginarem. Tudo bem para vocês, faixa de Gaza? Você tem ali o Egito, na África. Aí, logo à direita, olhando para o mapa, você vai ter ali Israel, tá? E ali tem a faixa de Gaza. Tudo bem para vocês isso? Se não, abre o mapa para ver. Só para vocês terem uma noção de onde que eu tô falando no mapa, para vocês entenderem o deslocamento da planta e da história. Porque quando a gente começa a olhar... eu sempre falo para as minhas alunas, quando a gente vai pensar que planta que essas pessoas usavam, que índigo que elas usavam, porque até então a gente não consegue saber a espécie, a gente sabe que tem azul, tá? Até onde eu sei, não é possível saber a espécie da planta, tá? Mas é possível saber se é azul. Então, quando a gente... como a gente não tem como saber qual que é a espécie, a gente olha para a história. Então, a gente olha quais eram as plantas nativas, o comércio, com quem essas pessoas falavam, conversavam, com quem elas trocavam cultura, ou se elas eram nômades. Então, se elas andavam por aí, passaram em tais lugares, provavelmente ela pode ter trocado várias coisas em índigo, né? Então, é assim que a gente vê. Então, outro lugar, então, esse nordeste do Monte Sinai, perto da faixa de Gaza. E aí a gente vai falar desse lugar. Esse lugar, esse nome, que eu não sei se eu tô pronunciando certo, eu tô lendo como tá escrito, tá? Significa, em português, a colina solitária dos poços. Então, o que que acontece? Esse lugar, ele fica lá em cima, quase ali na faixa de Gaza. Aliás, ele fica lá no meio. O que que acontece? O povo, os reis de Judá, eles desciam até Eilat, que fica lá no finalzinho de Israel. Então, era rota para eles fazerem esse caminho. E aí, ele tem esse local, tá? Nesse local, então, também tem vestígio de índigo, de uso de índigo, tá? É um sítio arqueológico e aí vocês também vão conseguir ver. Outra coisa que é importante também, que é um achado que a gente pode falar sobre o uso de índigo, os tecidos que guardavam os pergaminhos do Mar Morto, também era usado índigo, tá? E aí eu tenho até aqui uma matéria que eu coloco para vocês, que saiu na Veja, sobre a preservação, porque são tecidos extremamente antigos, tá? E aí tem uma matéria que tem um link para uma publicação científica maravilhosa sobre por que é importante, por que esses pergaminhos, que são de tecidos, né, sobreviverão tanto tempo, tá? E é muito legal vocês lerem sobre isso. Até aqui alguma dúvida? Vão me falando. Me avisem, tá? Posso passar para outro slide, tá tudo bem? Vão me falando. Não o quê? Degmar, tá tudo bem? Não tá tudo bem. Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Fala, Aline, querida. Enquanto eu tô abrindo a matéria aqui pra vocês. Pode falar. Qual a qualidade do pigmento roxo falso planta do
Roxo, se você tá dizendo qual é o melhor... Você fala, tipo, qual é o melhor? Ou qualidade, assim, você fala de fixação? Me esclarece. A primeira coisa que me vem à cabeça, assim, pra responder essa pergunta é... Bom, quando a gente vai misturar tingimento natural, fazer mistura, né, de cores naturais, a gente tem que saber qual a planta que a gente tá usando. Porque cada planta tem... aliás, e o tecido também, lógico. Mas... Então, assim, por exemplo, vamos supor que é algodão. Vamos supor que é algodão, tá? Então, se você vai fazer... já fez a purga, né? Que é a limpeza do tecido e tudo mais, pra tirar toda a sujeira, mesmo ele sendo usado, mesmo ele sendo novo ou mesmo ele sendo pré-lavado. Sempre tem que fazer a purga, sempre. Se ele é usado, se você usou e aí você cuida da sua roupa com um amaciante, já é um grande problema, né? Então, aí... não daria pra fazer tingimento, teria que fazer de qualquer forma a purga. Se você comprou um tecido novo, ele fica empoeirado, sujo, ele é passado em um monte de outros lugares e que pega um monte de sujeira, tem que fazer purga, tá? Então sempre tem que fazer a purga. Então vamos supor que é algodão e você fez a purga. Se você vai tingir com molusco, você tá trabalhando com apesar de ser um animal, é um tingimento, um pigmento, um corante que se comporta igual ao índigo. Então, é como se fosse tingir com índigo. Você vai ter que fazer uma tina, né, um banho, e ele vai ter que passar por oxidação. Se você vai fazer o roxo misturando cores naturais, você vai ter que fazer você vai ter que tratar esse tecido, né, para receber, no caso, o madder. Porque o madder, ele precisa de mordente. Ele não é igual ao índigo, que não precisa de mordente, né? Então, você tem que tratar o tecido com mordentes, de preferência naturais, né? Biodegradáveis. Então, aí você trata o tecido, recebe o tingimento vermelho, né? Do madder. E depois você dá um banho de índigo. E aí você também faz roxo. Aline, você não fez o meu curso de mistura de cores naturais? Eu não lembro, acho que não, né? Você só fez o índigo. Então, ó... E a gente faz essa mistura de planta para fazer roxo no curso de mistura de cores naturais. E aí, a primeira coisa que pra mim que me vem à cabeça é essa diferença, né? Todo de processo, né? De você ter que tratar o tecido diferente para receber o tingimento, porque você vai estar misturando cores, né? Agora, com o molusco, você já consegue roxo como se fosse um índigo, né? Pensa no índigo, só que em vez de sair azul, sai roxo, né? A olho nu, você diz? A olho nu? Grandes tintureiros conseguem diferenciar índigo sintético de índigo natural. Então, eu acredito que se você tem um olhar afiado, eu acredito que você consiga ver a diferença. Mas nunca li nada sobre, a princípio. Mas de índigo eu sei que tem tintureiro que consegue ver a diferença de um natural com sintético. E aí tem uma explicação química, né? Um artigo sobre isso, que realmente a questão da cor no sintético, no caso do índigo, e no natural, ou no caso, o índigo japonês, no processo japonês, né? Dá a diferença de tons, né? Consegue uma profundidade de azul diferente, tá? Acredito que seja possível. Sim, a olho nu. Que são na Veja em... Deixa eu ver a data. Ano passado. No final do ano passado, tá? Então, é um super recente
foi publicado na Science Advances, tá? É sobre esse trabalho de por que esses tecidos, por que esses pergaminhos, por que eles aguentaram tanto tempo, tá? E aí a gente tá falando de resíduos, né? Ixi, tá travando? Me falem. Me avisem. Voltou, não voltou? Tá melhor? Me mandem um joinha, ver se melhorou. Ah, tá. Então, esses pergaminhos do Mar Morto, eles são datados de 150 a.C. até mais ou menos 68 depois de Cristo, tá? E aí essa matéria e essa publicação científica fala sobre essa preservação, essa conservação, como isso foi possível, tá? Bem rapidamente, eu vou explicar o que aconteceu aqui pra vocês e aí depois vocês leem bonitinho, tá bom? Essa primeira análise desse primeiro pergaminho, que é de 0,1 milímetro de espessura e 8 metros de comprimento, eles foram feitos de pele de animais, depois de extraídos pelos e gorduras, em um processo semelhante à produção do couro, e segue-se uma cobertura de colágeno. O segredo mesmo, constataram os especialistas, reside na derradeira camada, uma mescla de sal em elevadas concentrações, curiosamente não do Mar Morto, com minerais como cálcio e enxofre, ajudou a proteger o papiro durante esses milhares de anos de ação corrosiva de micro-organismos que poderiam ter desintegrado o tecido. Tá? Obrigada, Cris. Então, aqui tem já uma resposta muito legal de por que essa conservação, e aí a gente já começa a pensar junto. Por que quando a gente vai, por exemplo, a gente vai chegar nisso hoje, olhar para a Índia, sabendo que lá tem uma riqueza têxtil gigantesca e não tem muito achado têxtil lá, tá? E aí, a gente pensa junto que a gente precisa olhar para o clima. Se a gente tá falando da Índia, é um lugar que é úmido, então é por isso que não tem muito resíduo têxtil lá, tá? E não tem nenhum, lógico, ritual envolvido nessa conservação e tal, como no Egito e tudo mais, tá? Até aqui tudo bem? Senão a gente vai passar já para a Ásia Ocidental. Me avisem. Tá tudo bem até aqui? Posso passar para o próximo slide? Bom, acho que tá com um pequeno delay, mas tudo bem. Então eu vou continuar, porque senão a gente vai ultrapassar os 60 minutos do Instagram. Então aqui a gente vai para a parte que eu gosto bastante e que normalmente eu levo para as minhas palestras, que é esse sítio arqueológico maravilhoso na Anatólia, na Turquia, que ele é tão antigo quanto aquelas pinturas rupestres que a gente falou na primeira aula, tá? Só que, apesar dele ter 9.000 anos, e aí vocês podem entrar no site do projeto desse sítio arqueológico, tá tudo lá no link do slide. Dá pra ver vídeo do local, dá pra... Enfim, tem um monte de fotos que vocês conseguem acessar. Então é muito legal, porque também a gente já tá falando, esse sítio tem então 9.000 anos antes de Cristo, a gente tá falando de 11.000, né? 11.000 anos. Tem, inclusive, lá foi encontrado, né, uso de índigo e de outras cores também, mas nesse lugar, a inteligência, né, dessas pessoas era muito gigantesca, porque a gente já tá falando também de cultivo de cereais, a gente tá falando de cidades, que lá era gigantesco, tá?
tem até... Foram encontrados ossos, né? Então, que tinham pancadas na cabeça. Então, eles também tinham umas brigas entre eles ali. Então, é uma inteligência muito grande, tá? Esse sítio arqueológico. Tem um site só dessa pesquisa, né? Só de material dessa pesquisa que vocês vão poder acessar. Então, que sítio, então, é esse? Esse nome, que eu não sei se estou pronunciando correto, é Satalyuki, tá? Vocês depois vão ter escrito isso, eu não sei se é assim que pronuncia. Mas é um sítio, um assentamento, que é datado de 9.000 anos, fica na Turquia, na Anatólia, tá? E provavelmente eles já usavam índigo há 6.000 anos, tá? Então o sítio tem 9, mas há 6 eles usavam provavelmente o Udi. Eu li 2 trabalhos, e aí a gente... Por que eu falo provavelmente? Porque até então, esses trabalhos que eu li, não se tem certeza, tá? Porque foi encontrada algumas sementes de Zatinkthoria, que é o Udi, mas não tem muito material para provar, né, se realmente eles usavam para essa finalidade, tá? Então provavelmente. Mas há 3.000 anos, na Anatólia, né, já tem resíduos e já tem material de tingimento colorido, não só índigo, tá? E aí, há 2.000 anos, a gente começa a ter uns textos babilônicos lá no Palácio de Mari, que fica no leste da Síria, quase na fronteira com o Iraque, tá? Hoje conhecido, se você digitar Palácio de Mari, você vai ver foto e tudo mais. Mas se você for no Google Maps, você não consegue chegar no local certo, porque hoje é conhecido esse Palácio de Mari, ou Mari, como Tel Hariri, tá? Isso há esse local tem 2.000 anos antes de Cristo, tem textos escritos com a seguinte descrição: vestes tingidas de azul, tá? Então a evidência também é sustentada porque tem murais nesse local com tingimento com índigo, de pintura, né, no caso, tá? Aí vocês vão ter nesse momento no slide, vocês vão ter um link, tá, com material para vocês darem uma olhada nesse local. E aí, em Dura Europos, também, a gente tá tudo na Síria, tá? Também na Síria, foi encontrado um escudo romano com traços de índigo, tá? É uma outra cidade na Síria que também tem esses achados. Depois, a gente tem na caverna, que chama Caverna de Tartar, que fica no sudoeste do Iraque, que também é um patrimônio da Unesco, tá? E ele era a Rota da Seda, no caso. Também foi encontrado tecidos de algodão, e aí é uma técnica muito importante de você perceber que já tinham tanto repertório de tingimento, né? Porque era algodão tingido por resistência. O que é isso? Basicamente por exemplo, você pegou um tecido e você colocou uma linha apertada nesse tecido, ou um grampo, ou amarração, enfim, qualquer coisa. Isso é um tingimento por resistência. Ou, por exemplo, no caso no Japão, o shibori tajime, ou arashibori, enfim, algum tingimento por resistência, tá? Então, nesse local, nessas cavernas do sudoeste do Iraque, também tem encontrado tingimento. A gente está falando do 1º ao 3º século depois de Cristo. Essa é a época desse local. De índigo, roxo real, o roxo do molusco, e vermelho com índigo, tá? E foram encontrados, então, em tumbas, tá? Em tumbas no norte dessa cidade, dessas cavernas de Tartar, que é o nome do local, tá? No sudoeste do Iraque. Então, bom, posteriormente, em Palmira, que também é uma cidade na Síria, do primeiro... gente, confundi, tá? Eu li a data errada.
Nas cavernas de Tartar, a gente está falando do segundo século antes de Cristo ao século 5 depois de Cristo. De Palmira, que é no primeiro ou terceiro século depois de Cristo, tá? Eu li coisas erradas aqui. Então, em Palmira também é uma cidade, e lá então, foi encontrado uso do marisco, do vermelho e do índigo em tumbas. É aqui nessa cidade. Em Tartar, nas cavernas, é outra coisa. Troquei os lugares. Então, voltando. Nas cavernas de Tartar, que então é no sudoeste do Iraque, que era um caminho da Rota da Seda, isso tá certinho. Foi encontrado tingimento de algodão, então, por resistência, que é o que eu expliquei pra vocês, como se fosse um shibori japonês. E fios de lâmpada têxteis de pilha, datado do século 2 a.C. ao século 5. Tá, o que é têxteis de pilha? Todo mundo conhece veludo? Me falem se vocês conhecem. Me avisem. Veludo, tudo bem pra vocês? Tá. O veludo é um exemplo de têxtil de pilha, tá? Que é aquele fio que você vê bem certinho no veludo, tá? Essa é uma característica, tá? Bom, então, nas cavernas de Tatar, no sudoeste do Iraque, fios de lã para compondo têxteis de pilha, tá? E algodão por resistência, datados do século 2 a.C. ao século 5 a.C. Daí, sim, em Palmira, que é numa cidade da Síria, do 1º ao 3º século, aí sim, tumbas ao norte da cidade foram encontradas as várias cores, vermelho, roxo e índigo. E aí, essa história acho que a Cris que tá aí já ouviu, que é uma história muito curiosa de uma tábua babilônia que tá no Museu Britânico. Eram 2 partes. E por conta de tava com essa quebrada e separada em 2 partes, eles não tinham feito a tradução dessa tábua. E aí, em 93, alguém percebeu que eram partes, né? Que elas deviam ser uma só. E aí, juntaram essa tábua e conseguiram ler. Essa tábua, ela é uma tábua neobabilônica, datada de 7 a.C., 700 a.C. Tá confundindo com a camurça. Não. É outra coisa, veludo, dá um Google. Essa tábua babilônica, então, do século 7 a.C., juntaram em 93 e aí se deram conta que era uma receita de tingimento com oud nessa tábua. Tá? Então, a junção das 2 partes, então, possibilitou a leitura de cerca de 70 linhas de tingimento com índigo, banhos para produzir lãs e roxos avermelhados, tá? Isso em 700 a.C. Já tinha uma receita escrita numa pedra, tá? E aí a gente chega então esse tá no Museu Britânico, vocês dão um Google, vocês conseguem dar um Google, mas tem imagem aqui também depois para vocês lerem. Então no Iêmen tem uma longa história com têxteis azuis, muito antes da era cristã. É um centro do comércio leste-oeste de artigo de luxo. Quando você vai estudar têxteis do Iêmen, normalmente é têxteis de luxo, de coisas maravilhosas, de fios cor de ouro, com fios de linho. Assim, Iêmen, quando você vai estudar esse lugar, normalmente coisas muito requintadas, muito chiques, assim, muito lindas, tá? E é um centro comercial leste-oeste desses artigos de luxo. E aí, nesse lugar, tudo que se encontra nesses têxteis de luxo de azul, provavelmente eram de indigofera, ou importada, ou cultivada localmente. Porque a Isat tinctoria, que é o índigo europeu, não ocorre nesse lugar, tá? Então, é isso. Alguma dúvida até aqui? Posso passar? Tudo bem? Me avisem, por favor.
Beleza. Então, no slide de vocês vai ter imagem desse sítio arqueológico da Anatólia, que ele tem 9.000 anos, vai ter os links para vocês fazerem um tour lá, como se estivesse lá vendo. E vai ter uma fotinha bonitinha que eu coloquei, tudo certinho. Vai ter foto do Palácio de Mari, que é esse outro lugar que tem datado de 2.000 anos, tá? Para vocês olharem, e dessa tábua babilônica. E aí a gente chega na Ásia Central, Sul e Oriental. Lembra que eu falei pra vocês da questão da preservação dos pergaminhos do Mar Morto, como que eles preservavam, por que conseguia preservar e tudo mais, ou por que no Egito se encontra um monte de coisa, porque eles tinham rituais de mumificação, que, né, que é mais próximo pra gente por causa desses filmes de Hollywood. E porque o Egito é extremamente seco, é deserto e areia e não tem quase chuva, então lá encontra um monte de coisa. Só que quando a gente vai chegando na Ásia Central, Sul e Oriental, a gente já está chegando num lugar tropical úmido. Então, o que tem de registro lá é, ou no caso, esse tapete que eu trago pra vocês, porque foi enterrado numa cordilheira, numas montanhas, ele foi enterrado e aí lá tem neve, né? E aí conseguiu preservar. Ou tem dados escritos, tá? Então, a gente tá, nesse lugar que é úmido. Porém, esse tapete, essa tapeçaria que eu trago pra vocês, que chama Pazirique, ele foi encontrado em 1949, é o primeiro resíduo têxtil de tapeçaria de pilha, que é aquilo que eu tava explicando pra vocês, de maneira bem simples também, porque eu não sou especialista nisso. Esse tapete, que foi encontrado em 1949, ele é datado do século 4 ou 3 a.C. e é um tapete que foi encontrado nas montanhas de Altai. Essas montanhas de Altai, ela é uma cordilheira que pega Rússia, Mongólia, China e Cazaquistão, tá? É uma região que tem cordilheira pegando esses 4 lugares. E foi nessa montanha que foi encontrado em 49 esse tapete, esse tecido, que é um tecido que é o primeiro registro que se tem até agora de tapeçaria de pilha. Nesse tecido, nesse tapete, tem tingimento azul e tingimento vermelho de cochonilha, tá? E aí, a gente vai então para perto da Índia, na verdade, a gente vai para o Paquistão. E a gente vai para um lugar chamado Vale Mohenjo-Daro. É um vale maravilhoso, extremamente inteligente, tá? Com uma super inteligência. Também coloquei um vídeo para vocês no National Geographic, super legal. O tamanho dele é 5 vezes o tamanho do Vaticano. Ele tem 500 acres. Um acre é 4.046,86 metros quadrados. Então, vamos por 5.000. É 5.000 vezes 500. Dá quantos? Não sei. 5.000 vezes 500 metros quadrados, tá? 5 vezes o tamanho do Vaticano. Esse lugar, ele é datado de 2.500 anos antes de Cristo. E era um lugar que ele fica perto de um rio. Acho que é o rio... eu não vou lembrar. Rio Indus? Como que é? Rio Indo? Não vou falar que eu não tenho certeza. Ele fica perto de um rio. E aí, o que acontece? Tinha uma super inteligência nesse lugar de distribuição de água para os moradores. Parece-me que, se eu não estou enganada, em algum momento teve acho que quase 40.000 pessoas morando nesse lugar. E eles tinham um sistema de encanamento, tá? De piscinas. Mostra nesse documentário, é bem pequenininho esse documentário da National Geographic sobre esse lugar. Mostra uma piscina gigantesca, assim, muito, muito maior que aquelas piscinas romanas, assim, que era feito em 70 anos antes de Cristo. A gente tá falando de 2.500 anos, é bem anterior a isso. Então era de uma super inteligência de encanamento para levar água para essas piscinas, para distribuição para os moradores e tal. E aí, nesse lugar, que fica no Paquistão, a evidência de desenvolvimento têxtil a partir do ano de 2.000 a.C. com a Índia, tá? Em relação à Índia. E aí, é o que eu falei pra vocês no começo, que quando a gente tá falando de um lugar muito, muito, muito quente, muito úmido,
a gente não tem muito resíduo têxtil, então a gente se ampara em escrita, né, em textos ou, enfim, mais em textos, para poder saber do que a gente está falando, em que época, tá? Então, sim, vai estar tudo no PDF que eu vou disponibilizar para vocês. Todas as referências, quem já acessou lá os 2 materiais sabe que eu coloco, as referências, os sites, tudo onde eu encontro esse material, eu coloco para vocês, tá bom? Então, essas evidências anteriores ao período medieval são baseadas em escrita, porque tudo que era orgânico, tecido, estragava por conta do clima do lugar, tá? E aí, quais são esses escritos, tá? O Périplos do Mar Eritreu, que é um escrito, né, um registro escrito feito por um comerciante egípcio, que é datado do 1º século depois de Cristo, tem registro de índigo, tá? Então, esse é o primeiro manuscrito que tem registro. E aí, a gente também pode falar já da China, que a gente já tá chegando lá na Ásia Oriental, que a China a gente também não pode esquecer que ele é extremamente importante por conta da Rota da Seda e do comércio, né, de trazer para o Ocidente, a partir do século II a.C., esses tecidos, basicamente seda, que é muito famoso, tá? E também a gente não pode esquecer da Índia, que a Índia ela é um importante eixo comercial entre o leste e o oeste. E como tinha muito trânsito, acabava tendo bastante desenvolvimento de saberes têxteis na Índia, tá? E aí vai ter o tapete Pazirique lá das montanhas de Altai, para vocês verem. Vai ter o Mohenjo-Daro lá, o vale, a beira lá do rio, lá, tudo bonitinho, o documentário da National Geographic para vocês verem. E aí a gente já está chegando na China, tá? Tá quase acabando. Até aqui alguma dúvida? Me avisem. Me avisem, queridas. Alguma dúvida até aqui? Posso continuar? Tá. Então, a gente agora tá na China, tá? Então, na China, foi encontrado seda datado de 3.000 anos antes de Cristo. Se vocês começarem a perceber, as datas que eu falo pra vocês é tudo mais ou menos ao mesmo tempo, né? E aí eu sempre gosto de trazer essa reflexão, porque como que a maioria dos achados tá entre 3.000 e 2.000 anos, a maioria. Ixi, o que eu fiz então, será? Estão me vendo? Eu não desliguei a luz. Não sei o que eu fiz. Tá me vendo, pelo menos me ouvindo? Bom, então, o que é essa reflexão que eu gosto de trazer? Como que em vários lugares tão distantes geograficamente, a maioria dos achados eram mais ou menos da mesma época, a quantidade, né? A gente sempre tá falando de 3.000 ou 2.000, 3.000 ou 2.000, né? Alguns outros que fogem um pouquinho do contexto, como o da Turquia, que é tipo 9 ou 6.000 anos antes de Cristo, ou no Peru, que a gente falou na primeira aula, que a gente tá falando de 8.000 anos, né? 6.000 anos. Deve ter sido o Sol que foi embora. Então, eu gosto sempre de trazer essa reflexão, porque é muito incrível a gente pensar que em lugares tão distantes, mais ou menos ao mesmo tempo, descobriram que tinham plantas que ficavam azuis, tá? E isso é bem bonito da gente fazer uma reflexão, às vezes, sozinha, assim. Eu sempre faço, meu Deus, como é possível?
tá? Então, na China, foram encontrados fragmentos de seda datados de 3.000 anos antes de Cristo, tá? E aí, túmulos e sepultura já mais recente, 1.000 anos antes de Cristo, tá? Tem vários artigos chineses em museus do período Han, que é 206 a.C. a 220 depois de Cristo. Tem em vários museus espalhados, você consegue ver, tá? Só vocês entrarem, por exemplo, nos sites desses museus oficiais maravilhosos aí ao redor do mundo e pesquisar. Dá pra ver, a maioria tem digitalizado, poucos não tem. O único que eu não consegui entrar e ver, pra pôr assim, às vezes no slide, é o da Turquia, o Museu da Anatólia. Eles não tem nada digitalizado, tá? Então, o que você consegue ver lá no site do sítio arqueológico, não tem nenhum tecido, tá? Só as mesmas escavações. Mas já é grande coisa, é bem bonito, tá? Outro achado incrível na China, que é um pouquinho mais atual, é a Caverna dos Mil Budas, ou Caverna de, acho que é como que é o nome? Não é Miao. Peraí que eu vou achar o nome. Tem um outro nome. Mogao. É conhecido por esses dois nomes. Mil Budas ou Mogao. Esse é um lugar muito importante porque ele é uma rota comercial. Era uma rota comercial da seda, tá? Ligando o norte e o sul. E nesse lugar foi encontrados artefatos da dinastia Han Atang, que é 618 a 906 depois de Cristo. Esses materiais estão em 2 museus, no Museu Britânico de Londres e no Museu Nacional de Nova Delhi, tá? Os detalhes desses achados, que também é bem interessante. Eles têm linhas que eram tingidas para bordado e tingimento de reserva, que é aquele grampo ou amarração ou pasta, enfim, como se fosse o silk atual, tá? Ou katazome japonês, ou batik africano, tá? Isso são tingimento de reserva, tá? Já sobre o sudeste da Ásia, tá? A gente já saiu, então, da China e a gente já foi pro sudeste da Ásia, que a gente tá falando já da Indonésia, tá? Na Indonésia, a gente já tá falando de tingimento azul da Indigofera, tá? Da Indigofera tinctoria, que é a planta azul indiana, tá? Que foi introduzida lá na Indonésia, provavelmente por volta do 1º milênio antes de Cristo. Lá na Indonésia, então, a gente tá falando de índigo indiano. Então, lá é conhecido como Nila, que é do sânscrito, azul escuro, tá? Lembra quando a gente falou, acho que na aula passada, acho que foi, sobre os nomes do índigo? E daí você entendendo o nome e a origem, você entende da onde que esse lugar, essa pessoa pegou o índigo. Então, por exemplo, às vezes se eu não soubesse que o índigo indiano foi levado para a Indonésia e eu soubesse que na Indonésia é conhecido como Nila, eu teria já a informação necessária para entender que veio da Índia por conta do nome, tá? Porque Nila é azul escuro em sânscrito, né? Então é como se falar subir para cima, sabe? Eu não esqueci como que se fala isso em português. Tem um nome, né, para essa figura de linguagem. Então é isso. Bom, a Indonésia, além da ligação, então, com a Índia, ela tem uma ligação comercial também com o subcontinente, com o sul da China, tá? Então, Índia e China. E aí, já bem mais para a atualidade, no século IX depois de Cristo, tem registros comerciais com a China de pigmentos. Aí a gente eu sempre viro, eu vou acenar, que vocês acenam pra mim, aí eu vou acenar, eu viro a câmera, porque eu não sei o que eu consigo fazer essas coisas. Eu bato o dedo, não sei o que eu faço. Então é isso. Já no século então, 9 depois de Cristo, que é bem mais atual, a gente tem registros comerciais de corantes e pigmentos de Bali e Java com a China, tá? E aí a gente tá falando, então, na Indonésia, do uso de azul e também de vermelho, primordialmente usado para cerimônias, tá?
E aí é muito legal pensar que a maioria desses lugares onde o azul é usado para cerimônia, para rituais de passagem, seja para enterro, seja para casamento, seja para alguma coisa que é um ritual de passagem ou alguma cerimônia, a gente tá falando que quando começa a introdução do índigo sintético, pós, né, a sintetização do primeiro corante sintético, em 1856, depois do azul um pouquinho depois, a gente tá falando que depois que foi sintetizado e aí começa a ir pro mundo inteiro o índigo sintético, nesses lugares que o uso do índigo azul, né, do índigo azul natural, é usado para cerimônia, quando acontece isso, nas cerimônias não pode usar sintético. E aí que eu sempre falo da beleza do azul para rituais, como uma coisa espiritual, como uma coisa que eu sempre gosto de falar que assim, não é só uma panela azul que dá tingimento, que dá um azul, que dá, enfim, não é só a química, não é só preparar, não é só redução, oxidação, não é só tingir, né? Existem em todos os lugares tem uma relação espiritual. E aí é por isso que, por exemplo, nesses lugares, na Indonésia, né, no caso que a gente tá falando que é usado o azul para cerimônia, quando chega o índigo sintético, não pode ser usado o sintético para cerimônia, tem que ser o natural, né? E isso é muito bonito. Hoje é só, tá? Depois desse slide que eu acabei de falar pra vocês, vai ter uma foto dos fragmentos datados de 206 a.C. e um de 220 depois de Cristo, que é do período Han chinês, tá? Tem uma fotinho pra vocês verem, que na verdade parece verde na foto, mas é de índigo. Bom, por hoje acabou. Lembrei do... o Adi que fala. Eu não sei como fala. É o Adi que fala. Mas se perdendo. Total, né? Acaba que... Às vezes porque não tem acesso mesmo, né? Infelizmente ainda... o índigo natural, ele não é tão acessível, né? Aí acaba tendo que usar outras coisas. Aí é complicado. É triste. Bom, então hoje é só. Aí semana que vem a gente vai falar... se eu não me engano, isso. A gente vai falar só sobre o Oud, que é o índigo europeu. Só sobre ele, porque ele tem muita história, muita coisa, muito tudo. Muito rolo. Muito tudo. A gente vai falar só sobre ele. Provavelmente não vai ser só uma aula, vai ser mais, né? Porque quando eu vou atualizando, aí eu às vezes acabo me empolgando e aí fica muito grande, né? E então é isso. Estão me mandando aqui a mensagem no Instagram, 2 minutos pra acabar. Fábio, onde encontrar mudas de índigo? Muda não vendo ainda. Mas a gente vai vender em breve mudas de índigo também. Mas no momento tem os sementes, tá? Você entra no site, tá no link lá do perfil, miyazakiindigo.com/vivências. Nessa aba você consegue comprar sementes de índigo japonês e índigo brasileiro, Indigofera sulfruticosa. E aí quem compra as duas ganha aula, que eu não marquei ainda, mas eu vou marcar. Então tem 1 minuto, quem quiser mandar alguma mensagem assim que tá tipo uma dúvida, alguma coisa, pode mandar, senão... eu já tenho que terminar, senão não tem como subir o vídeo. Pode mandar, meninas, tiver alguma dúvida aí. Senão, depois vocês podem me mandar também pelo WhatsApp. Obrigada, querido. Obrigada. Beijo, Aline. Obrigada, viu? Obrigada, querida, pela presença. Eu não tô te devendo, não, né? Eu te mandei aquelas fotos que você me pediu. Obrigada, Lelis. Obrigada, Estampanel. Obrigada, Luísa B. Beijo, queridas. Então eu vou encerrar, tá? Beijo.